A gente já tem um público bom, então boa tarde a vocês que se fazem aqui presente. É com imenso prazer que nós recebemos vocês para falar sobre um tema que eu não preciso nem falar muita coisa como introdução. É um tema necessário, é um tema muito importante de ser discutido, de ser debatido. É um tema que é um problema, na verdade, em sua essência, ele é um problema que vem acompanhando o Brasil desde o início de sua formação. Ele, esse problema acontece desde os anos de 1500 e ele perpassa toda a construção do Brasil e da sociedade brasileira enquanto país, enquanto nação. É um tema que também é necessário que a gente discuta para que não hajam mais João Albertos, João Pedros, Jorge Floyds, Moisés Santos. Uma situação que aconteceu ontem, que está muito em evidência na mídia hoje, de um cara que foi assassinado no Carrefour. Enfim, é um problema que a gente tem que discutir. É o mínimo que a gente pode fazer. É o começo, o início de tudo isso, dessa prática antirracista, é pelo menos discutir. Isso aqui já é um começo e a gente tem que conversar, debater e tentar praticar, e tentar viver essa prática. De início, eu queria falar para vocês também que a gente teve um problema com um palestrante e não conseguimos entrar em contato com ele. Nova realidade, essa modernidade que a gente vive agora, acredito que tenha sido algum problema pessoal ou de internet. Mas a gente vai estar igualmente representado, porque uma pessoa que vai falar hoje para a gente é uma pessoa que é conhecido nosso e que tem autoridade suficiente para falar sobre tudo isso, sobre toda essa temática. E a fala hoje vai ser do professor César, e vou fazer também uma apresentação a nível de palestra para César também. Tratar ele igualmente como um palestrante convidado. O professor César, ele é formado em História pela URCA e ele tem especialização também em... César é especialista em psicopedagogia clínica e atualmente ela é mestrando num programa de mestrado profissional da URCA. A sua pesquisa tem como tema Calunga, a longa travessia da história ensinada, ensino e práticas de educação antirracista no cotidiano da sala de aula. Então, dando as boas-vindas ao professor César, eu deixo a palavra para ele e qualquer coisa, qualquer pergunta, vocês podem deixar no chat e até o final a gente abre espaço para vocês comentarem. Então, aproveitem, escutem, concordem, discordem e vamos debater, né? Professor César, pode começar. Certo, obrigado, Jeremias, né? Pessoal, boa tarde. Eu quero iniciar, na verdade, pedindo desculpa a vocês, né? Que, na verdade, a gente programou com o professor Nicolau, né? Que ele é ativista, né, do GRUNEC, e também ele é fundador, né, de um dos grupos de atuação negra no Cariri Ocidental, na região de Altaneira, Assaré, Tarrafas, né, Farias Brito, né, Nova Olinda, né? Tem uma atuação bem intensa. Mas aí, infelizmente, por algum problema que Jeremias também já colocou aí para vocês, nós não conseguimos mais estabelecer contato com ele hoje, né? Desde 10 da manhã que eu tento e não consigo, hipótese alguma, né? Houve algum problema, talvez de ordem pessoal, talvez de ordem, né, em relação à tecnologia mesmo, tá certo? Então, eu peço desculpa, né? A gente vai tentar, aqui, aproveitar o nosso momento, né? Que nós havíamos programado, né? Tá certo? Nós aproveitá-lo da melhor forma possível. Eu procurarei fazer da melhor maneira possível aqui com vocês, né? Com os meus colegas, Jeremias, estou vendo a Ana aqui, né? Edilane, né? Para nós aproveitarmos esse momento, essa aula, tá certo? Nós vamos começar com o aluno Sócrates, né? Que vai trabalhar conosco uma música, né? E aí, Sócrates já está online, Ana? Está sim, César. Ele me confirmou Pronto, agora há pouco que já está, viu? pode ficar à vontade, viu, Sócrates? Estou, né, para nos Olá, colocar. Viu? Olá, Sócrates, boa tarde. boa tarde. Então, eu queria começar com uma música que fala, é uma música do Racionais MC, que fala sobre o Marighella, porque, é, mu- assim,
desde que o movimento estudantil é movimento estudantil no Brasil, ele tem como herói Marighella, herói e inspiração Marighella. E eu queria começar a pensar por que Marighella seria o herói do movimento estudantil negro, movimento da juventude negra, e também trazer toda a inspiração que Marighella traz. Problema. De tempo em tempo, o nome Marighella volta no debate público por algum motivo. Seja por algum evento que recoloque o tema da ditadura empresarial militar em discussão, ou o lançamento de um novo livro ou filme relacionado ao tema, todos esses casos trazem uma realidade à tona. Enquanto essa figura do Carlos Marighella continua coberto de uma névoa de controvérsia, ódio, dúvida, ou simplesmente esquecida e apagada da nossa memória. Diante de um vestígio tão escancarado hoje em dia da caracterização que a repressão do regime militar atribuiu a ele, representando uma continuidade material e simbólica muito forte com a própria ditadura, tiveram tentativas nos últimos anos de apresentar um panorama mais amplo e juntar os pedaços dessa memória muito fragmentada do nosso imaginário. Dentre elas, uma das que mais se destaca é Mil Faces de um Homem Leal, do Racionais. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia. A música começa sampleando uma gravação que foi reproduzida em 1969, na ocasião em que um grupo de guerrilheiros da Ação Libertadora Nacional invadiu uma estação transmissora da Rádio Nacional, afiliada da Globo, veículo de maior alcance na época. Na gravação, o Carlos Marighella esclarecia os objetivos da ALN e fazia essa convocação dos operários, camponeses e estudantes para a luta contra a ditadura militar e o imperialismo. A primeira coisa que aparece no clipe é 1969, o ano em que a ação acontecia. Então esse número borra, vira um 2012, o ano do clipe, e os dois se misturam e se confundem, o passado e a realidade do presente. A partir daí se apresentam essas múltiplas faces do Marighella, uma forma de se referir a ele que já foi usada do lado a favor da ditadura, tentando mostrar como um monstro pode existir com traços totalmente comuns, e como a pessoa da casa ao lado pode ser um terrorista com pensamentos subversivos e que deve ser denunciada sob qualquer suspeita. Sob a perspectiva do regime, humanizar o Carlos Marighella assim significava tentar desunir as pessoas e colocar elas umas contra as outras e desinformar a respeito de quem era o alvo da luta da Ação Libertadora Nacional. Mas quando ele é apropriada pelo Brown aqui, é exatamente o contrário. Passa a ser sobre aproximar o Marighella das pessoas. Se em algum momento parece que a história ali vai se situar só em 69, na invasão da estação da Rádio Nacional, o clipe rapidamente trata de confundir e de certa forma samplear os símbolos do passado com os do presente. O Homem de Mil Faces é dito como um dos célebres malandros, maldito sonhador, defensor dos fracos, assaltante nato. A lenda, que é tão ativamente afastada de nós, é trazida para um lugar no agora. E diferente de como a gente geralmente é levado a pensar a história, indiferente e dissociada de nós, é um lugar no agora em continuidade com aquele passado de 69. Existe uma falsa noção por parte de algumas pessoas de que a ditadura militar teria sido um período de segurança e pouca violência no Brasil. No fim da década de 60, na época da instauração do AI-5, a figura do bandido, em oposição à da pessoa de bem, virou ameaçadora a ponto de o extermínio ser tolerado ou desejado. O homicídio passa a ser um método de limpeza e controle social, e o assassino um herói em defesa da comunidade. É no final dessa década também que o delegado da Polícia Civil, Sérgio Paranhos Fleury, formou o primeiro grupo paulista explicitamente destinado ao extermínio de bandidos comuns, o Esquadrão da Morte. Sérgio Fleury, inclusive, foi o delegado responsável pela tortura dos frades dominicanos Ivo e Fernando, que dariam a informação que levaria à morte do Marighella. Essa história é descrita no livro de memórias do Frei Beto, Batismo de Sangue, e também no filme baseado no livro. Na década de 70, a Rota, da Polícia Militar de São Paulo, que teoricamente combatia os grupos de guerrilha contra a ditadura, com a guerrilha já desmontada, passou a atuar no patrulhamento ostensivo das periferias. A taxa de homicídios, nesse momento, atinge um nível que a OMS considera epidêmico. Como demonstra o jornalista Caco Barcelos no livro que reúne uma série de dados quanto ao sistema de extermínio da Rota e o método de atuação, da ditadura militar até a década de 90. Nesse contexto, a escolha do Marighella de atuar pela guerrilha se dá como um último recurso. O rompimento com a cúpula do PCB acontece pela compreensão dele de que o núcleo dirigente do partido não tinha mais atuação direta entre os camponeses
e o trabalho executivo se resumia a fazer reuniões e informes e notas, uma liderança marcada pelo jogo político e burocrático convencional, que se transformava numa auxiliar da burguesia e perdia a confiança dos proletários. Muito do imaginário de terrorismo em volta do Carlos Marighella vem da atuação como guerrilheiro e a vontade de luta armada, quando, na verdade, até 1968, praticamente não existiram movimentos de guerrilha consolidados, até a instituição do AI-5. Começo da fase mais violenta e sanguinária da repressão. A confusão entre as figuras do Brown e do Marighella no clipe é simbólico disso. A apresentação de uma realidade que obviamente tem seus correspondentes na ditadura e a personificação da postura de enfrentamento e de resistência. Totalmente parte do rap, de maneira geral, de Public Enemy a Racionais, e que tem nas suas raízes e referências figuras como Marighella. Um mártir, um mito, um maldito sonhador. Por um lado, parece muito natural que a gente veja ele hoje como a figura quase de um santo, e parece em algum nível que a cultura ocidental cristã tem uma tendência a criar o seu mártir. Aquela figura que passa a existir num plano quase idílico de sonhador que teve o seu sonho interrompido e esmagado. O esforço do Brown de trazer o mito para um plano material quebra justamente com esse tipo de visão. A visão de alguém que olha para o documentário da Isa Ferraz sobre Guerrilheiro, que também era tio dela, e pode até empatizar com a figura dele, mas ao mesmo tempo que mantém, em relação às pessoas vivas e que talvez hoje representassem lutas ideais parecidos com os de Marighella, uma relação de simplesmente ignorar ou até ver em algum nível com um tipo de traição cristã do ideal no seu nível mais puro, de sonho, que só existe no mártir depois de morto. O Vietnã, por exemplo, foi observado e seguido com atenção por parte do Ocidente, enquanto resistia de forma inacreditável à guerra colonial de décadas, primeiro contra a França e depois contra os Estados Unidos. Depois da sua libertação nacional, diante da tarefa de se estruturar e crescer economicamente, já não tem mais o mesmo encantamento ou interesse por parte do Ocidente. O Marighella, que simpatizava muito com a libertação nacional do Vietnã e falava sobre criar mais Vietnãs, visto pela lente do clipe, parece não mais um sonho distante, mas sim uma figura natural e simbólica de surgir no Brasil no século passado. Como diz o Paulo Vicentini sobre a Revolução Vietnamita no século XX, a análise e as políticas marxistas que não vinham sendo compreendidas no meio acadêmico foram captadas e transformadas num projeto de mudança nacional por alguns militantes praticamente autodidatas. A Guerra do Vietnã é um fenômeno típico do século XX. Em meio a um cenário de violência total, a miséria e a grandeza humana formam uma unidade indivisível. E nem toda a bibliografia sobre o conflito poderia dar inteira dimensão do padecimento de um povo que fez a história. Sobretudo porque atualmente o Terceiro Mundo é o centro dinâmico da história. Milhões de pessoas simples se mobilizaram para enfrentar a mais sofisticada tecnologia de morte já criada e venceram. Enxergar em Marighella tanto uma figura de um passado distante quanto a figura de um santo e ignorar manifestações parecidas na realidade concreta hoje, simplesmente não faz sentido. Daí soa muito forte por parte do clipe de Mil Faces de um Homem Leal aproximar o mito do guerrilheiro às pessoas comuns, associar a arma do guerrilheiro ao microfone do rap e passar da invasão da Rádio Nacional de 69 ao show na ocupação de Mauá, em São Paulo. Coisas do Brasil, super-herói mulato, nada mais natural. O Terceiro Mundo ainda é o centro dinâmico da história e, como fala o Febem na música Terceiro Mundo, avisa que aqui nós tira água de pedra. Terceiro mundo, fábrica de Marighella. Meu nome é Otávio, o vídeo de hoje fica por aqui e esse vídeo deu trabalho, então... Pronto. Você gostaria de colocar uma fala sobre o clipe, Sócrates? Não, era só isso mesmo. Só isso que eu queria mostrar. Eu acho que o vídeo já fala tudo que ele tem que falar. Pronto. Muito obrigado, Só. Para quem não conhecia o Carlos Marighella, né, ele é um dos maiores políticos brasileiros, né, do século XX. Né? Recentemente, no ano de 2019, foi feito um filme, né, que causou polêmica. Né? E a polêmica veio das posições mais estranhas, no meu caso, né? Porque houve a polêmica da direita, né? Evidentemente, né? Que não o considera um herói, né? E acha que não houve ditadura, foi uma revolução, mas a polêmica ocorreu principalmente porque colocaram o ator Seu Jorge, que também é cantor, como sendo o Carlos Marighella, né? Como interpretando o Carlos Marighella. E aí muita gente dos grupos, né, sociais brasileiros, né?
da esquerda também começaram a polemizar, colocando que não deveria ter sido Seu Jorge, o Carlos Marighella, deveria ter sido outro ator, porque Seu Jorge é muito negro, né? É muito retinto. E aí criou-se a ideia, eu lembro dessa discussão, quando o filme foi lançado, né, em maio do ano passado, colocou-se a ideia de que houve um erro, né, ao convocar o Seu Jorge para interpretar Carlos Marighella, porque Seu Jorge era negro, né? Tinha que ser um ator mais branco, né? De pele mais branca, como é usado no Brasil, né? Aquela ideia de moreno claro, né? A ideia de que o Marighella, na verdade, não era negro, né? E sim um moreno claro. Eles, inclusive, sugeriram vários nomes de atores que deveriam ter interpretado Carlos Marighella. Surgiu aí o nome de um dos homens que contracena lá com ele, no filme, aliás, né? Que é o Wagner Moura, que entrou no debate e disse que não tinha nenhum sentido, né? A discussão. Mas aí a gente vai agora para o nosso... Eu vou colocar aqui a questão do tema proposto, né? Vocês vão visualizar aí, viu? Vai aparecer aí para vocês. Quando aparecer, vocês me informam aí, viu? Que é o tema proposto para a aula aqui, esse momento, né? Que é a juventude negra e os espaços de poder. Vou só ocupar aqui. Né? Quando aparecer, vocês me informam, viu? Deu certo, César. Deu certo aí? Pronto. Tá aparecendo mais tarde aí, Jeremias? Com banana. Pronto, é isso mesmo. Então, olha só. A proposta, né, que o professor, né, que infelizmente não pôde estar aqui, iria discutir conosco, é a ocupação dos espaços de poder pela juventude negra, né? Pelos jovens negros. Aliás, pelos jovens em geral, mas principalmente pela juventude negra. E eu quero começar aqui colocando algumas questões que fazem parte da mídia. A mídia é um espaço de poder, né? E constantemente nós vemos lá na mídia, né, na televisão, né, na grande mídia, na televisão, na internet, né, essas discussões sobre o racismo. Sempre que acontece algum evento, né, que é considerado dito racista, né, pela sociedade brasileira, né, ou de injúria racial, porque existem dois crimes no Brasil. Existe o crime de racismo, né, que é previsto na Constituição de 1888, e o crime de injúria racial, né, que também é previsto por uma emenda à Constituição de 1988. Né? Então, geralmente, no Brasil, quando há as polêmicas sobre o racismo, né, elas são logo abrandadas, né, e a pessoa é classificada como tendo cometido crime de injúria racial. Isso aconteceu em vários momentos, né, no decorrer desses 30 anos que está em vigor o crime de racismo no Brasil, né, a pena para o crime de racismo no Brasil, né, porque, na verdade, a Constituição foi aprovada em 1988, mas somente em 1989 foi que o Congresso Nacional ele criou a pena, que é prisão sem direito à fiança, né? É um crime inafiançável para a prática do racismo. Mas deu essa abertura que é o crime de injúria racial, né? Por exemplo, o atual, né, vice-presidente, né, que é aquele lá, né, o vice-presidente lá do Brasil, né, o atual, ele responde, né, por crime de injúria racial, por uma das falas dele, né, no ano passado, né? Mas há grupos que entendem que ele deveria ser acusado de racismo, né? O crime de injúria racial, ele é afiançável, né? Os juízes geralmente fazem vista grossa e ele acaba caindo do esquecimento. Nesse momento, no Brasil, não há ninguém preso por crime de racismo. Aí a gente pode dizer, então o racismo não existe. Já que não tem ninguém preso no Brasil por crime de racismo, o racismo não existe. Não tem ninguém preso pelo crime de racismo, não porque o racismo não existe no Brasil. Ele, de fato, existe. Né? O racismo ele é presente no Brasil a todo momento. Né? Haja vista aí a partir dessa polêmica, eu não sei se alguém daqui acompanhou essa polêmica do filme do ano passado, a polêmica sobre o filme, né? A partir do personagem que Sócrates mostrou agora no clipe aí, né?
que é uma polêmica envolvendo as questões do racismo no Brasil, né? E não se extinguiu, na verdade ela foi abafada, a polêmica toda foi abafada, o filme nem sequer foi indicado para concorrer aos prêmios internacionais, né? Pela Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema do Brasil, né? Então, essa charge aí, ela faz alusão a uma polêmica que ela vigorou na mídia brasileira entre 2014 até 2016, que era a história da banana, né? Quando vários jogadores de futebol, né? No Brasil e no exterior também foram insultados, né? Começou na Europa com o insulto de um jogador brasileiro, né, negro, e depois veio ao Brasil com o insulto de outros jogadores brasileiros negros nos campos de estádios de futebol do Brasil. E aí, esses jogadores foram chamados de macaco. E aí, várias personalidades, tanto do futebol quanto das telenovelas, né, eles foram à internet, né, e postaram fotos, né, comendo uma banana, né, aqui, né, ou com camisas, né, se colocando, né, contra o racismo, né, como a gente está mostrando aí nesses casos. O mais famoso é o do Neymar, né, do jogador Neymar. O Neymar, ele é negro, né, várias vezes ele foi chamado pelos movimentos negros e pela juventude negra brasileira para se colocar ao lado deles, né? O Neymar sempre, ele se esquiva, ele sempre sai pela tangente, ele sempre coloca que ele sabe que é negro e não precisa estar se expondo como negro, é assim mais ou menos que ele coloca, né? Mas nesse caso, que envolveu um dos amigos dele, jogadores lá da Europa, né? O caso aconteceu num jogo da Espanha, né? Lá na Espanha, não foi da seleção da Espanha, mas do país Espanha, tá certo? E aí, um dos amigos dele, né, foi chamado de macaco, né? E aí, popularizou-se na internet essa ideia de mostrar uma banana, dizer que todos nós somos macacos. A alusão, ela é clara, né? Ela é clara. Eles tentaram fazer uma ligação ideológica com o darwinismo, né? A gente já estudou o darwinismo, tanto os meninos do primeiro, quanto do segundo, quanto do terceiro ano, a gente já estudou o darwinismo, que é a teoria de Charles Darwin, que afirma que todos os homens, né, descendem de um mesmo ancestral, né, africano, né, mas nessa propaganda oportunista que o Neymar e outros, né, dos jogadores e também atores das telenovelas brasileiras e subcelebridades da internet fizeram entre 2014 e 2016, na verdade, eles não estavam se colocando contra o racismo, eles estavam aludindo somente a essa identidade, né, humana com relação a essa relação humana com a África, né, sem esclarecê-la propriamente. Na verdade, é uma ironia jocosa, né, uma ironia jocosa que não ajudou em nada no combate ao racismo, nem ajudou em nada a criar uma reflexão profunda sobre as questões étnico-raciais no Brasil, né? Não houve uma politização, houve apenas uma exibição, né? Uma exibição. Essa foto aí ficou famosa, né? Depois o Neymar teve que se explicar, ele com o filho dele no braço, segurando essa banana, né? E tudo, né? Então teve que se explicar, mas foi claramente, né? Uma posição oportunista, né? Tanto do Neymar quanto dos demais jogadores e demais, como essa pessoa que está aí ao lado, né, dessa camisa, né, foi apenas uma posição oportunista para tentar, né, se promover, na verdade, se promover sobre uma polêmica criada em torno desse cara aqui, né, que é o Daniel Alves, né, o Daniel Alves, que é jogador, né? Não sei se ele ainda joga, né? Não acompanha muito futebol, mas quem acompanha aí deve saber, né? No Barcelona, e ele foi chamado de macaco pelos torcedores do time adversário lá. Aí tá a capa da revista Veja, né? Do ano de 2014, tá certo? 7 de junho de 2014, aí, né? E aí o Daniel Alves respondeu durante a partida lá com a banana. Daí a ideia da banana viralizar. O Daniel Alves, ele não é considerado para os padrões brasileiros, né? E aí a gente
tem que colocar isso, a gente observa a pele dele, né? Para os padrões brasileiros, ele não é considerado uma pessoa negra, né? Ele é considerado uma pessoa, né, moreno claro, e há aqueles que ainda o considerem branco, né? Os lábios dele são finos, as maçãs do rosto dele são finas, também o nariz é um pouco afilado, né? Ele não é considerado negro no Brasil. No entanto, na Europa, nos Estados Unidos e outros países, ele é considerado negro, né? E aí, era mais importante, né, o mais importante do que levantar a banana e mostrar na internet, aqui, como está sendo feito aqui, eu fazer a camisa com a banana, era mais importante discutir essa questão de como ocorrem as gradações raciais no Brasil, né? E como ocorrem essas gradações raciais? Por quê? O que existe no Brasil, né, é um preconceito de marca, né? Horaci Nogueira, eu estou citando aí uma pessoa que vocês não conhecem, né? Os meninos aí não conhecem, né? Horaci Nogueira, ele é um intelectual brasileiro falecido há cerca de 15 anos, e ele escreveu já na década de 50 esse livro importantíssimo, né? Que é pouco conhecido, que é o Preconceito de Marca. Nesse livro, Horaci Nogueira discute, no Brasil, o racismo ele é de sangue ou ele é de marca? Porque nos Estados Unidos, ele é de sangue. O que acontece nos Estados Unidos é o seguinte, pessoal. Nos Estados Unidos, não importa a cor da sua pele, né? Se você tiver a pele negra, você é negro. Se tiver a pele, como diz no Brasil, moreno claro, você é negro. Não importa. No Brasil não tem. No Brasil tem essas gradações, mas lá não tem. Por quê? Lá eles usam a ideia de uma só gota. Se você tiver uma só gota de sangue negro, de ascendência negra, você é negro. No Brasil, não. No Brasil, é colocada a questão, né, da marca, né, da pele, né? Nós temos aquilo que nós chamamos de preconceito de marca. A sua pele é negra retinta, então você vai sofrer mais preconceito, mais racismo do que a pessoa que tiver a pele mais clara. Então, por exemplo, eu tenho a minha pele, ela é negra, né? Mas a da minha filha, por exemplo, ela é mais clara. Então, ela tem possibilidade de sofrer menos racismo do que eu, né? No Brasil. Porque aqui o preconceito, né? Isso já foi estudado por Horaci Nogueira, né? É um preconceito de marca, né? Então, e a gente vê isso claramente, né? No dia a dia, né? No dia a dia, as pessoas se autoclassificando. Eu sou moreno claro. Eu sou moreno escuro. Eu sou jambo. Eu sou moreno chocolate, né? E assim por diante. Raramente as pessoas dizem, olha, eu sou preto, a minha cor é preta, né? Mas eu sou pardo, eu sou amarelo, né? É incrível, né? No censo de 2010, em Milagres, tem 338 pessoas que se autodeclararam amarelas. E aí eu fiquei pensando, ora, mas quem é amarela em Milagres? Amarela é as pessoas que são descendentes dos hindus, né? Da Índia. Nem os indígenas brasileiros são considerados amarelos, né? Então, significaria que em Milagres deveria ter mais de 300 pessoas ou da Índia, ou do Paquistão, ou de Bangladesh, né? Ou da Indonésia, ou da China, que são as populações consideradas, né, de raça amarela. E aí a gente anda em Milagres, a gente não encontra nem hindus, nem chineses, nem tailandeses, nem vietnamitas, não encontra essas pessoas amarelas. Provavelmente essas pessoas são negras, e aí devido, né, ao racismo que vigora no país e na cidade, elas não quiseram se autodeclarar negras, né? E aí elas foram classificadas pelo IBGE, porque elas se autodeclararam, né, como amarelas. Mas aí a questão, né, a revista Veja, né, eu tenho essa revista aqui em casa, eu li essa reportagem, ela também não problematiza isso. Ela não problematiza isso, né? Essa questão da cor da pele, né? Do preconceito de marca. O Daniel Alves dá entrevista na revista, ele fala que já sofreu racismo, inclusive em times brasileiros, né? Ele se coloca pela primeira vez, eu não tinha visto outro momento ele se posicionar como negro, mas ele se coloca nessa reportagem como negro e diz que já sofreu, inclusive, em times de base, né? Mas ele diz que sofreu menos do que um irmão dele. Ele tem um irmão que é mais negro, né, segundo ele,
ele diz que sofreu menos do que o irmão dele, sustentando, provavelmente o Daniel Alves nunca leu o Horácio Nogueira, mas sustentando a posição do Horácio Nogueira de que o preconceito no Brasil é de marca, né? Ele não é de sangue. Você pode até ser filho, como aqui o caso, ó, vou voltar aqui a imagem, você pode até ser filho de um negro, né, como aqui o filho do Neymar, né? Mas o filho do Neymar, ele é branco, veja só, ele é loiro, né, e branco, então o filho do Neymar jamais sofrerá racismo, né? O Neymar também não sofrerá racismo, porque além do preconceito de marca que existe no Brasil, nós temos também a questão do dinheiro. Se você tem dinheiro, você embranquece. É o caso do Pelé, né? O caso do Alexandre Pires, né? Aquele cantor, né? O caso eu coloco o Alexandre Pires porque o Alexandre Pires ele não se declara publicamente como negro. Eu nunca ouvi fazendo isso, inclusive vocês não lembram que vocês não eram nascidos, mas eu era, né? Tem uma entrevista dele, do Jô Soares, de 1999, né? Em que ele é vaiado por dar uma opinião desabonadora com relação aos nordestinos e à população negra, né? Uma entrevista bem antiga dele no Jô Soares. E aí, só voltar aqui antes de passar a imagem adiante, né? Essa questão no ano de 2014, né? Foi um mês, durou ali um mês e pouco, né? Ela foi para os programas de TV, ela foi para a Rede Globo, né? Foi para as telenovelas da Rede Globo, mas nunca foi problematizado a grande questão aí, o racismo no Brasil. Porque sempre se coloca, né? Sempre se coloca de que no Brasil não há racismo, de que aqui é uma democracia, que essa democracia ela é perfeita. Democracia racial é um lugar, né, supostamente, onde ninguém seria afastado da política, nem da sociedade, nem da escola, nem da universidade, por ter a cor negra ou pertencer supostamente a uma raça. A gente já sabe, vocês já sabem isso, tanto os meninos do primeiro, quanto do segundo, quanto do terceiro já sabem isso, né? Eu trabalhei bastante isso com você na sala de aula, a professora Patrícia trabalhou, a professora Sara Regina também trabalhou isso com vocês nas aulas de História e Sociologia, né? Todo mundo sabe que raça não existe, é apenas uma classificação sociológica. Biologicamente, a raça não existe, né? A gente usa apenas como uma classificação sociológica vazia, vocês já sabem disso. Mas nenhum desses programas de TV também problematizaram a questão central aqui, que é o racismo no Brasil, né? Nem a questão da democracia racial no Brasil. Constantemente, a Rede Globo ela vai mudando o discurso, né? Numa retrospectiva geral, a Rede Globo, né, que era a emissora de TV mais poderosa e ainda a gente coloca, eu lembro que em 2000, na comemoração dos 500 anos do Brasil, vocês também não eram nascidos, a maioria de vocês, mas eu era, né, vários professores que estão aqui comigo, eu também era, e a gente lembra que colocava que o Brasil é um país diverso, de todos os credos, todas as raças, todas as cores, né? O que é mentira. O Brasil, na verdade, é um país de credo cristão, porque quem não é cristão sofre preconceito no Brasil, né? As pessoas de religião de matriz africana, né, nem podem ter sua religião porque elas são atacadas por cultuar seus orixás. Pessoas de religião espírita, né? A religião espírita do kardecismo que eu estou falando, também sofrem preconceito, claro, que é menos porque elas são brancas, né? O kardecismo, afinal de contas, é francês, né? Mas também sofrem certo preconceito. Mas o principal preconceito está voltado para as religiões de matriz africana, os oriçaístas, os candomblezeiros, né? Os macumbeiros, né? Os umbandistas. Todas as pessoas, elas não podem ter sua religião tranquilamente ou expor a sua religião publicamente porque elas sofrem preconceito da massa em geral, que é cristã, né? E aí é uma questão que precisa trabalhar. Então, que democracia é essa? Democracia de todos os credos, onde só pode ter um único credo, de todas as cores, onde a branquitude ela é colocada como superior. Então, não é uma democracia racial, é democracia de uma raça, de um credo, de uma forma política, de uma forma de cultura, de uma só história, na verdade, né? E isso não é democracia, isso, na verdade, é uma autocracia. A autocracia de um grupo cultural hegemônico que quer submeter os outros, né, a uma condição de subordinação. E aí essa pirâmide social aí do Brasil, né? A elite branca em cima e a população negra sustentando essa elite embaixo. Digo a população negra porque
a população negra no Brasil é de 109 milhões de pessoas, né? Projeção do IBGE para o censo de 2021 é que atinja 130 milhões de pessoas, quer dizer, mais da metade da população brasileira, dos 205 milhões de brasileiros, mais da metade é negra, né? Então, significa o quê? Que é ela que sustenta a elite de poder no Brasil, né? Essa população negra. E de onde vem essa ideia de que o negro ele deve ser submisso, né, ao branco, de que os espaços de poder do negro ele deve estar restrito pelo branco? Vem principalmente da literatura, né, da história e da filosofia que se praticou no Brasil até recentemente, do qual o maior símbolo é esse aí, o livro Casa Grande e Senzala, do escritor pernambucano Gilberto Freire, né? Gilberto Freire sustenta nesse livro aí que no Brasil a escravidão ela foi branda, né? A escravização foi branda. Por quê? Ora, o negro ele vivia, né? Ele convivia pacificamente com o senhor de engenho branco, né? O senhor de engenho ele fazia filhos na negra, né? Ele deitava com a negra na rede, né? E aí o Gilberto Freire coloca que não houve conflitos raciais no Brasil. Nunca houve conflitos raciais no Brasil. É claro que o Gilberto Freire está mentindo, né? Olha, o que foi Palmares? O que foi Palmares? Hoje, 20 de novembro, nós estamos comemorando 325 anos, perdão, do assassinato de Zambi dos Palmares, né? A palavra correta é Zambi, não é zumbi, né? Zumbi é, na verdade, um trocadilho infeliz feito pelos escritores brasileiros do século XIX. A palavra correta é Zambi, que vem de um zambi, espírito imortal, né, na língua banto, né? Zambi, né? A palavra correta é essa. Zumbi, na verdade, é uma interpretação infeliz feita uma tradição do voodoo haitiano, feita no Brasil e que proliferou por causa do cinema norte-americano, viu? Então, por isso que eu usei aqui Zambi. O correto é Zambi, né? Com que a gente começar a aprender isso para utilizar no nosso dia a dia, né? E não cometer os mesmos erros, né, que vem se cometendo há tantos anos no Brasil, né? Felizmente, escritores como Joel Rufino e Ney Lopes já vêm trazendo essas correções para a gente, né, se atualizar. Bom, e o Gilberto Freire, ele desconsidera o movimento negro, né, dos Palmares. Zambi não aparece, né? Ele desconsidera a revolta, né, da Conjuração Baiana de 1791 a 1794, onde homens negros lutaram, né, contra a escravidão. Ele desconsidera a revolta dos malês em 1835, onde homens e mulheres negras lutaram contra a escravidão, né, na Bahia. Ele também na Bahia, eles consideram a cabanada aqui em Pernambuco, né? Tem a cabanada em Pernambuco, aqui pertinho, entre Salgueiros, né? Vila Bela, que hoje é Serra Talhada, tá certo? Caruaru, né? Eles consideram a cabanada, onde homens negros se uniram a homens e mulheres negros indígenas, né? Homens e mulheres negros e homens e mulheres indígenas se uniram para lutar contra o trabalho escravo no Brasil, né? E adquirir a terra em 1841, né? Eles consideram a cabanagem, aí sim, a cabanagem é lá, né, na região norte, entre Pará e Maranhão. Eles consideram que foi um movimento negro, eles consideram também a balaiada na região norte, né? Eles consideram a revolta quebra-quilo, né, na Paraíba, em 1871, né? Eles consideram o movimento abolicionista como capitaneado por pessoas negras, né, homens e mulheres. Eles consideram o movimento negro que nasceu em 1890 e ele continua vivo até hoje. Eles consideram tudo isso porque ele quer dizer que no Brasil há uma suposta harmonia racial, quando essa harmonia racial ela não existe, ela nunca existiu no país, né? Então, e aí criou essa falsidade, não é nem mito, né? Essa falsidade da democracia racial, né? Cuja imagem que desmente completamente o Gilberto Freire é essa aqui, né? Essa aqui. E democracia racial era essa, onde o branco senta-se na mesa para comer, né, e distribui alimento, né, restos de alimento para crianças negras, como se eles fossem cãezinhos embaixo da mesa. Então, essa imagem do Debré,
do pintor francês Debré, de 1836, né? O Debré viveu no Brasil durante mais de 20 anos, né? Desmente tudo isso, onde os homens negros assistem, né, o jantar far da elite branca, onde a mulher negra ela balança esse espanador para espantar as moscas, para não atormentar a elite branca, né? Então, desmente essa suposta democracia racial. Então, aí, esse gráfico aqui produzido entre 2004 a 2011, né, mostra onde estão os trabalhadores negros, né? No caso aqui, as mulheres, né? As mulheres negras, né? E não negras, no caso, as brancas. Então, aí, em várias regiões, mostra que a maioria está onde? No serviço doméstico. Ora, o serviço doméstico é esse aqui, ó. Esse aqui que elas já exerciam desde o século XIX, desde o período colonial. Então, a situação não mudou. A situação dessa população não mudou. Ela continuou, né? Existindo, né, no Brasil. Mudou, acabou o trabalho escravo, mas no após a abolição, essas pessoas continuaram escravizadas, né, através de trabalhos mal remunerados, mal pagos, né, e a ascensão social, a ascensão econômica dessas pessoas, ela é dificultada pelo racismo. O racismo ataca homens negros, o racismo violenta jovens negros, o racismo violenta mulheres negras, o racismo violenta, né, crianças negras. Quer dizer, o racismo violenta todo mundo, impedindo a ascensão política, impedindo a ascensão econômica, impedindo o reconhecimento cultural dessa população. Então, o que nós temos, na verdade, no Brasil, é um impedimento para que a população negra ela chegue, né, a algum espaço de poder possível, né, para que seja no poder executivo, presidente, né, ministros, né, governadores, secretários de Estado, prefeitos, secretários municipais, né? Então, esse é o poder executivo, seja no poder legislativo, vereadores, né, deputados estaduais, senadores ou deputados federais, seja no poder judiciário, juízes, promotores, ministros do Supremo. Quer dizer, essa população está afastada, essa população negra, que é maioria, ela está afastada do poder, porque ela, na verdade, ela foi jogada dentro dessa condição social, né, que já vigorava antes da abolição do trabalho escravo, que ela prevaleceu, né? A marginalização social, a marginalização política, a marginalização econômica. Aí, vai mostrando aqui, né, esse dado do IBGE, não vou apresentar eles todos para vocês, só coloquei aqui a título de exemplo, né, mostrando, né, a população brasileira, né, como está a situação da população brasileira, né, através das projeções do IBGE em 2013, né, 3 anos após o censo de 2010, né, lá embaixo vai mostrar aí como está a população negra no Brasil, né, nas principais capitais, na verdade, né, nas principais capitais do Brasil, mostrando onde estava essa população e como essa população e onde essa população estava concentrada exercendo seus empregos, né? E aí o que a gente constata é que essa população, na verdade, ela está fora, né, da chamada classe média brasileira. A classe média é aquela que tem possibilidade de consumo, né, o consumo, mesmo com as mudanças ocorridas, né, no Brasil entre a década de 90 e a década de 2000, essa população negra ela ainda estava bem abaixo da população branca. Ela ganhava menos, ela ganha menos, perdão, eu estou falando aqui da década, dessa década, né? Ela não terminou, né? Então, ela ainda ganha menos do que a população branca. Ela ocupa nas empresas os cargos ainda de menor remuneração. É porque essa população não tem condições intelectuais em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Não é porque nós, negros, não tenhamos condições intelectuais de ascender a um cargo público, né, ou um cargo privado de alta responsabilidade. Não é isso. O que ocorre, na verdade, é que nós somos boicotados pelo sistema. Nós não conseguimos escolas de qualidade, porque nós estamos na escola pública, e a escola pública é de péssima qualidade, né? A escola pública é de qualidade duvidosa, né? A gente tenta
tenta fazer de tudo para que a escola pública apresente melhor significativo, mas é sofrível a escola pública no Brasil. Você vê a nossa condição atual, nesse ano, né? Então, a escola pública de péssima qualidade, onde está a população negra. Os serviços que deveriam atender, serviço de saúde, serviço de segurança, não os atende a contento. A cultura negra não é reconhecida. A produção de conhecimento dos intelectuais negros não é reconhecido. Então, nós temos inúmeros intelectuais negros no Brasil, mas quem lembra de um intelectual negro, né, importante? Né? Já raros de nós podemos citar uma dúzia de intelectuais negros, de cientistas negros, reconhecidamente reconhecido do Brasil. Mas eles existem? Existem, né? Existem as dúzias, né? Existem as centenas. Estão escondidos pela mídia. A mídia não os mostra. Mas todos eles publicam livros, trabalham, fazem palestras, estão nas universidades, mas, infelizmente, até nas universidades eles são boicotados. Né? Como colocava recentemente, né? A intelectual Beatriz Nascimento, que é negra, dizia que para ela é mais difícil publicar um livro, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que é uma universidade que tem um trabalho voltado, né, para a população quilombola no Rio de Janeiro, né, a Hebe Matos, a pós-doutora Hebe Matos desenvolve esse trabalho, mas a Beatriz Nascimento dizia que é mais difícil para ela publicar um trabalho do que um intelectual branco, né? Então, e aí a gente não tem conhecimento desses escritores negros, a gente não sabe que Machado de Assis é negro, a gente não sabe que Antônio Francisco Lisboa é um nome que as pessoas não conhecem, Antônio Francisco Lisboa, né? Ou que as pessoas conhecem pelo apelido pejorativo de Aleijadinho, né? As pessoas não sabem que o Antônio Francisco Lisboa é negro, né? As pessoas não desconhecem, né? O grande sociólogo, né? Clóvis Moura, né? Guerreiro Ramos também, outro grande antropólogo, né? As pessoas desconhecem o escritor Ney Lopes, Joel Rufino dos Santos, as pessoas desconhecem Carolina de Jesus, as pessoas desconhecem Maria Firmina dos Reis, não leem Cruz e Souza, né? Pouco leem Lima Barreto, desconhecem a pintura de Heitor dos Prazeres e Rubem Valentim, né? Quer dizer, toda uma cultura negra, toda uma ciência, uma arte negra, ela está escondida, é proposital. Num país racista, só tem prioridade aos artistas, aos escritores, a intelectualidade branca. E aí, mais uma vez, a pergunta, ora, que democracia racial é esta, né? Que democracia racial é esta, se a população negra, que é 54,9% da população brasileira, ela não é reconhecida, né? Ela não tem suas lideranças políticas reconhecidas, não tem seus intelectuais reconhecidos, não tem seus artistas reconhecidos. Então, que democracia é essa? Uma democracia da população negra não pode praticar sua religião tranquilamente, sem ser perseguida pelo fundamentalismo, né, das religiões cristãs, né, das várias religiões, né, e igrejas cristãs, né, que existem no Brasil. Então, tudo isso vai provocar, é claro, a marginalização da população negra, né, e o esquecimento dessa população negra, que não consegue ascender aos espaços de poder, e vai fazer com que, dentro das escolas, a juventude negra, ela não tenha perspectivas de um dia chegar a ocupar qualquer um dos espaços de poder possível na sociedade, né? Então, isso faz com que cada um de nós, né, negros, se sinta completamente sufocado dentro de uma sociedade que nos esqueceu, né? Onde a gente precisa matar todo dia um leão para poder ter nossa voz, nossa fala, nosso discurso reconhecido. Felizmente, desde a década de 80, né, várias leis vêm procurando minimizar o racismo no Brasil e combatê-lo, né? Eu não coloquei aqui nesse slide, mas em 1985, Carlos Alberto, deputado federal, ele conseguiu aprovar a primeira lei que condenava, né, pessoas contra o racismo no Brasil. Essa lei foi aperfeiçoada em 1989, né? E estabeleceu sua penalidade para ela. Em 1995, a então deputada Benedita da Silva conseguiu jogar para dentro do projeto da LDB a ideia de criar
dentro dos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, né, que é aquele que dirige, né, que dirigiu, pelo menos até a década passada, né, a elaboração das aulas pelos professores, né, nas escolas públicas, né, ela conseguiu colocar a necessidade de trabalhar a cultura, né, africana e afro-brasileira. E em 1999, o deputado Paulo Paim, ele colocou em tramitação a Lei 10.639, né, que foi finalmente aprovada em 2002 e sancionada pelo presidente Lula em 2003, 9 de janeiro de 2003. E aí, em 2010, o mesmo senador Paulo Paim, ele conseguiu, então, aprovar o Estatuto da Igualdade Racial, que hoje está esquecido, né? Com esse governo que está aí, ele ficou esquecido completamente, né? Então, mas são conquistas importantes, né? São pequenas, né? Mas são importantíssimas para nós, negros, né? Definirmos nossa atuação na sociedade, né? Para nós definirmos nosso espaço de poder. E nosso espaço de poder, claro, ele começa na escola. É aí na escola que a gente começa o nosso combate, né, com as ações afirmativas, né? As ações afirmativas são essenciais dentro da escola, porque elas vão delimitar o espaço de poder, né? Delimitar, não, ampliar, essa palavra que eu quero utilizar, né? Ampliar o espaço de poder que a população negra, que a juventude negra pode ocupar dentro da cultura escolar. E aí, essas ações afirmativas devem ser feitas dentro da escola, pelos professores, pelos alunos, pela gestão, pelos funcionários em geral, né? Como determina as diretrizes curriculares nacionais de 2004, né? Que são as diretrizes que nos gerem atualmente a partir da lei, né? Da lei 10.639 e 11.645 de 2008, né? Então, as diretrizes de 2004, elas continuam em vigor, né? Elas continuam em vigor, elas foram apenas ampliadas com a lei 11.645, né? Que é uma lei que determina que a gente deve trabalhar conteúdo de história e cultura africana e afro-brasileira em todas as disciplinas dos currículos escolares, do fundamental e médio da escola pública e particular, para quem não sabe. E aí, eu concluo essa minha fala, desculpe aí por ter sido um tanto teórico, né? Eu também a gente tinha preparado uma outra coisa, eu peço desculpa mais uma vez, né? Termino aqui com essa imagem, né? É uma imagem do século XIX, perdão, né? Do Debré, né? Que mostra os estereótipos, né? Que é lançada a população negra, né? Tem um texto, eu só concluí com essa citação, né? Tem um texto do século XIX, do historiador Van Hagen, né, que ele coloca, ele cita claramente, ele cita exatamente a fonte quando ele buscou isso, né, ele diz, é uma fonte ainda do século XVII, do padre, né, esqueci agora o nome do padre, do Barroco, né, ele é o escritor do Barroco, né, e aí ele coloca que o negro não tem alma, né, o negro só tem corpo, e a melhor coisa que faz o branco, né, isso colocando, né, o escritor, né, da época, né, o melhor que se podia fazer era aproveitar o corpo do negro, né, o corpo do negro é que deveria ser aproveitado porque ele não tem alma, né, o que sustentou foi esse discurso, né, que sustentou, né, Padre Antônio Vieira, lembrei agora o nome de Tucujo, viu? Padre Antônio Vieira, que sustentou e manteve intacto o trabalho escravo no Brasil e a exploração da população negra, né, até 1889 e posteriormente após a abolição, né, a manutenção do negro em posições inferiores na sociedade, barrando a sua ascensão, né? Então, essa ideia de que o negro não tem alma, que ele só tem corpo, né, que ele só tem força, e que ele é um objeto, ele prevalece quando a gente vê, nós homens, vemos a menina negra e não vemos ela como ser humano, e sim como objeto sexual. Ou quando o homem negro, o rapaz negro, ele é visto não como homem com sentimento e personalidade, mas sim apenas como negão sexy, né? Pegador, né? Como se coloca. Então, são estereótipos criado no passado e que ele prevalece hoje numa sociedade racista, predominantemente racista, como é o Brasil. Então,
Era essa a fala que eu tinha para apresentar a vocês, né? Certo? Fique à vontade, Jeremias. E Ana, né? Pronto. Obrigado, César. Eu não sei se a Ana quer falar alguma coisa. Antes de Ana falar alguma coisa, eu também queria falar, né? Porque César fez essa parte bem teórica e bem legal mesmo, para a gente entender, dar uma aprofundada em toda essa situação. E eu penso assim, porque eu não consigo falar com toda a teoria que César consegue, que Ana consegue, mas eu tenho, claro, uma opinião sobre racismo, sobre o que seria racismo. E eu queria passar rapidinho para vocês, mais ou menos, o que é que eu penso. O racismo, a gente escuta a palavra racismo e tem noção do que é racismo, mas vocês já pararam, assim, para pensar bem direitinho o que seria o racismo na sua essência? Vocês já param para pensar que o racismo, ele pressupõe o quê? A propriedade de uma pessoa para outra pessoa, ou seja, que uma pessoa seja dono de outra pessoa. Vocês já pararam para pensar como isso, de certa forma, é meio absurdo? Um sistema onde uma pessoa é dono de outra pessoa seria comum hoje nós conhecêssemos pessoas que fossem dono de outras pessoas, que dessem chibatada em pessoas, que colocassem batata quente na boca da pessoa. Eu fui uma viagem em Redenção, no Ceará, que é uma cidade que tem um museu senzala, que lá é onde eles fabricavam, os escravos fabricavam cachaça. Aí o que acontece? Lá tem um lugar dentro da senzala onde foi enterrado uma mulher negra. E o que foi que aconteceu? Ela era uma ama de leite. Ela amamentava o filho do patrão. Ela, com o descuidado que teve, ela derrubou a criança no chão e a criança morreu. O patrão não se conformou, deu uma pisa nela, deu muitas chibatadas nelas, inclusive tem um tronco lá, onde ele amarrou ela, fez com que algumas pessoas estuprassem ela também. Depois, para terminar o castigo, eles cozinharam batata, colocaram a batata na boca dela e fecharam com um equipamento. E ela morreu. E ainda tem indícios de que ela não morreu totalmente na hora. Ela foi enterrada viva, ainda, para ser mais cruel. Então, dá para a gente ter noção de como uma coisa dessa é tão absurda, a gente for pensar nos dias de hoje. Ontem a gente estava conversando na rádio, não sei se algum de vocês viram, e tem essa ideia que César falou, que o Brasil é um país miscigenado, onde tudo é misturado, tudo é junto e misturado. E tem essa ideia também do legado. Ah, mas a escravidão, a escravidão, de certa forma, fez com que o Brasil fosse um país misturado, um país que é hoje cheio de cultura e tudo mais. E eu disse até ontem, citando um professor sociólogo, Florestan Fernandes, que ele disse que o maior legado da escravidão no Brasil não é essa miscigenação que a gente fala, não. Não é essa tão sonhada miscigenação que um turista chega aqui para visitar, para ir para a Bahia, para ir para pontos de cultura negra, para ver essas coisas, não. O maior legado é a desigualdade social. Então, tudo. E a maioria desses problemas que a gente tem hoje tem raiz, tem fundamento, e como o nosso tema da nossa semana fala, bem direitinho, de forma bem clara para vocês. Não é burrice, uma pessoa racista também é uma pessoa burra, mas além do mais, o racismo é uma política, o racismo é um projeto, e ele vai se desenvolvendo ao longo dos anos, e o pessoal tenta o quê? Amenizar esse problema do racismo, dizendo que aqui o Brasil é um país sem conflito, que aqui não tem hierarquia, ninguém é dono de ninguém, a gente vive nas boas, que aqui a gente tem uma democracia, sendo que muitos professores, historiadores falam que é impossível que nós tenhamos uma democracia plena com o problema do racismo. É impossível que isso aconteça. E tem até aquela frase que eu citei antes, que o Brasil é tão bom de se viver, é tão sem problema que Deus é brasileiro. Eu acredito que alguém já tenha escutado isso em algum momento. Então, César também falou ontem na rádio uma frase que é bem clara, e é importante que a gente consiga trabalhar bem direitinho com conceitos, onde a gente fala, existiam escravos. Não existiam escravos. Os negros que vieram para cá não eram escravos, eles foram escravizados. César falou isso muito bem ontem, quando o pessoal da rádio estava comentando. Então, isso é muito importante que a gente se trabalhe. Quando a gente diz os escravos vieram para cá, pressupõe que eles já eram escravizados lá, e não era assim. Eles foram escravizados aqui. E esse problema não foi tranquilo. A ideia até do Brasil, a ideia do Ceará, que o Brasil teve essa escravidão tranquila em relação a outros pontos. O Ceará teve uma escravidão mais amena. Por quê? No Ceará não tinha tantos escravos quanto em Recife. Mas aqui o Brasil era escravidão, já que o pessoal fala que era uma coisa mais tranquila, a escravidão aqui era um problema tão sério
tão sério que a média de vida do escravo brasileiro era de 25 anos, enquanto nos Estados Unidos, que também passou pelo mesmo problema, a média de vida era de 35. Então, a escravidão no Brasil realmente era assim tão branda e tão calma. A média de vida do escravo aqui era a menor de todos os países que têm o mesmo sistema. A escravidão, o racismo, além de tudo, é um sistema. É um sistema, não só um sistema econômico, é um sistema social. Ele pressupõe também o uso de mão de obra cativa, vigilância constante. Pessoal, antigamente, não é que eles escolhiam ser escravos, eles não podiam fugir daquilo. A escravidão aqui, não havia como eles escaparem daquele sistema. Aqui era uma coisa tão séria, era tão pesada, que inclusive alguns negros que conseguiam a sua libertação, eles também, de certa forma, alguns compravam algum cativo, algum escravo. Ela foi tão disseminada, ela deixou de ser um privilégio de senhor de engenho. Padre tinha escravo aqui no Brasil, militares, funcionário público, comerciante, agricultores, até pessoas pobres, às vezes trabalhavam para comprar um escravo. Então, é um problema que a gente tem que conversar. Quando a gente vê a Constituição Federal do Brasil tratando o problema da escravidão como um crime inafiançável, imprescritível, isso aí tem alguma coisa por trás disso. Algumas pessoas de fora, falando sobre o Brasil, dizem, vocês têm uma lei muito dura, em relação ao racismo. Mas por que será? Será se foi, como eu coloquei no texto do Ocariri, será se foi um erro de digitação na hora que o pessoal estava fazendo? Será se não tem um motivo para essa lei do Brasil ser tão pesada, a ponto de estar na Constituição Federal, de ter um artigo e um inciso específico para isso, da escravidão, esse crime? O problema aqui é com negros, é com mulheres negras também, e de forma mais acentuada. Não é comum no Brasil a gente vê uma população onde a maioria dos presos são negros, a maioria das mortes são de negros. Aqui, um jovem, como tem muitos na escola, tem muito mais chance de morrer sendo negro. Uma mulher tem 67% de chances de morrer, ela sendo negra, em relação a uma mulher branca. Então, uma mulher negra, se ligar, né, para ver como o problema é sério. 67% de chance a mais de morrer em relação à mulher negra. Será que não adianta que a gente tenha esse dia da consciência negra? Será que a gente não tem que ter um dia para conversar sobre isso? É um problema, assim, complicado, é um problema muito sério. Então, a média de mortes de negros é muito alta no Brasil, no Ceará também. O Ceará é um dos estados que mais matam negros em todo o Brasil. O Ceará é um país, em sua maioria, de população negra. Milagres é um município também de população negra, em sua maioria. Então, é complicado quando algumas pessoas aí que se dizem pessoas que estão trabalhando para o governo dizem, não, mas a escravidão acabou em 1888. Claro que não. Se a escravidão acabou em 1888, porque a gente não vê hoje na maioria das empresas, Magazine Luiza, Ricardo Eletro, Casas Bahia, na organização dessas empresas. Porque quando a gente vê uma foto de uma reunião de uma empresa grande, só tem gente branca. Eu falava ontem, porque o Congresso Nacional, já que a maioria da população brasileira é de gente negra, não é cheio de pessoas negras. A maioria deveria ser, no mínimo, pessoas negras. É estranho, é um problema que a gente, de certa forma, não enxerga. Se a gente for parar para olhar bem direitinho, a gente vê. Consegue ver além desse espectrozinho que é a escravidão. Então, aqui, só para reforçar, é um problema antigo, é estrutural, ele se faz presente hoje. Ele se faz presente quando acontece a morte de Marielle, quando acontece a morte do menino João Pedro, quando acontece a morte do João Alberto ontem. Então, é um problema que a gente tem que conversar. De certa forma, é muito mais perigoso. E para você ser negro no Brasil do que você ser branco. E para encerrar essa fala breve, eu queria até falar um exemplo que aconteceu comigo. Que um colega meu, eu morava na residência dos estudantes da URCA, e eu falava para esse colega meu, quando eu descia para o centro de noite sozinho, eu falava que quando eu vim subindo para a residência sozinho, eu tinha medo de ser assaltado, simplesmente de ser assaltado. E meu colega falava que isso não era nada, que ele tinha medo da polícia. Então, é tão estrutural que hoje um negro, só por conta de sua melanina, por conta de uma cor de pele mais escura, o negro é visto como mais agressivo, mais perigoso, e não é assim. E não é assim.
Ana? Pois é, né? Eu acho que Jeremias e César já se expressaram muito bem, já se colocaram. Eu acho que esse momento também seria um momento para outros alunos falarem, né? Além de Sócrates, eu acho que a gente precisa entender que quando a gente coloca que num fórum desse, para a gente entender que a juventude negra tem que ocupar os seus espaços de poder, a gente precisa começar a desenvolver a nossa habilidade de fala, né? Então, assim, nós gostaríamos muito de ouvir os meninos e meninas, não só os negros, mas todos que estão aqui nessa sala, né? Sobre o que eles pensam sobre tudo isso, como é que eles veem isso, como é que eles sentem, né? De que forma eles sentem essas coisas todas que foram colocadas pelos professores, né? Então, assim, o poder, quando a gente diz a juventude nos espaços de poder, esse espaço ele é conquistado principalmente pela fala, né? E a gente precisa exercitar a nossa fala. E aí a gente precisa ter coragem de falar. E a gente precisa começar a ter coragem de falar nos pequenos espaços. Nós agora estamos num espaço pequeno, né, com os alunos só da escola e os professores, pessoas que vocês já convivem. Então, eu quero ver agora a nossa juventude ocupando o espaço de poder dela aqui nesse espaço, né, desse momento, desse fórum agora. Quero ouvir a voz de vocês, quero ver o que vocês pensam, como é que vocês acham que vocês poderiam exercitar esse poder, né? O que vocês acham que a gente podia fazer para ajudar vocês a ocupar esses espaços de poder nas comunidades de vocês, nas entidades, né? Nas manifestações culturais que vocês fazem parte? Então, agora a gente quer ouvir vocês, ouvir a fala de vocês. Vamos exercitar a ocupação dos espaços de poder a partir da ocupação desse espaço agora, que é de vocês. A notícia aí, você aí, livre. Você quer falar? E eu, Ana Moreira. Sim, Luana Moreira, né? Luana falou aqui no chat, Ana. Luana e Elias também, né? José Livre e o Ana Moreira. Foi, Pedro Jorge. Eu vou ler, viu, o comentário de Elias. Elias disse assim: eu acho que todo mundo é igual, só porque as cores da pele é diferente. Todo mundo é igual e tem que respeitar todos. Luana colocou assim, que a ideia de que negro parado é suspeito e que negro correndo é culpado, e que principalmente pela cor negra é alguém inferior, tem que acabar. Na minha opinião, a opinião de Luana, e nós precisamos falar, manifestar, para conseguirmos ter a nossa voz ouvida. Outra aluna se manifestar aqui foi a Judite. Ela disse assim: eu me pergunto bastante porque tem pessoas que odeiam outros só por conta da cor da pele. Por quê? Isso não tem sentido. Pois é, não tem sentido. Se a gente for parar bem direitinho para olhar, não tem lógica, não tem justificativo um negócio desse. Pessoal, se vocês não se sentirem à vontade para falar, vocês podem colocar no chat também, que a gente vai lendo aqui. Ô, Jeremias. Pode falar, Jeremias, Patrícia. Boa tarde, gente, né? Sou Patrícia, professora de vocês, da maioria de vocês, Sociologia, História e Filosofia em algumas turmas. Quer dizer, todo esse debate hoje, né, esse debate ele é necessário sempre. Hoje a gente está tendo uma oportunidade a mais, e é bem importante essa questão da voz. Um termo que a gente usa bastante, né, nas aulas, principalmente de Sociologia e Filosofia, é a questão do estranhamento. Então, essas informações, esses dados que a gente teve acesso hoje, ela é para isso mesmo, né? A gente, de certa forma, se abala, e o importante é que a gente estranhe, que cause dentro de cada um de nós o estranhamento, porque é o fato das pessoas naturalizarem tanto que o racismo persiste, permanece. Então, a gente tem que estranhar, né, essas questões, essas problemáticas, e ganhar voz, né? É essa questão mesmo. Achei bem interessante o que a Ana colocou na proposta que vai para a Sociologia hoje para casa, né? Uma última questão, eu coloco isso.
seja voz, né? A gente precisa, de certa forma, não se deixar deprimir ou se abater com esses dados tão alarmantes, preocupantes. Pelo contrário, a gente tem que estranhar e, de certa forma, tentar ver de que forma a gente pode agir, de que forma a gente pode ser sujeito, né, para transformar essa realidade. Então, esse espaço agora, ele é de vocês, né? Então, aproveitem para falar, para expor opinião, para dar sugestão, para pensar em estratégias de participação política. Nós estamos aí, né, entrando o ano de 2021 com a nova gestão, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo. Então, que proposta a gente pode levar, né, para o Poder Legislativo, enquanto política pública, para que o nosso município tenha uma atuação mais ativa? Então, vamos pensar e vamos nos colocar agora de forma tranquila, de forma atuante, né? Sejamos voz, sejamos voz. Gemi! Gemi! Diga, Pedro Jorge. Tem duas pessoas aí. Chat escreveu. Eu vi aqui. Ana Emily, ela falou que também passa de pai para filho. O racismo também passa de pai para filho, é verdade. Inclusive, também pessoas negras, em alguns casos, alguns racistas também são negros, né? Infelizmente. Elis também falou de novo aqui, ele disse que nós temos que ajudar as pessoas que sofrem com racismo, porque muitos negros sofrem muito. Verdade. Pessoal, podem falar mais. Diga aí, César. Jeremias, só para esclarecer uma coisa, não há racista negro, viu? Não há racistas negros. Porque, na verdade, um negro não pode ser racista. O que há, na verdade, na fala do negro, que não se auto-reconhece como negro, não reconhece o outro, é o medo desse auto-reconhecimento, né? Proliferou-se no Brasil a ideia de que haveria negros racistas, né? E isso é uma coisa absurda, né? Mas não existe. Então, uma pessoa negra que tem uma opinião desaponadora contra pessoas da sua cor, não é porque ela seja racista, é porque ela foi orientada ideologicamente pela sociedade a não se auto-reconhecer nem reconhecer o outro através das práticas de autoridade, né? Então, não é que ele esteja sendo racista. O racismo, na verdade, é uma política europeia, né, criada pela branquitude europeia como instrumento de poder sobre as populações africanas, né, tanto na América quanto na África ou na Ásia. Porque quando a gente cita negro, a gente acha que só tem negro na África, né? Se esquece que existe uma população negra na Ásia, na Índia, existe uma população negra muito grande, né? Principalmente no sul da Índia. Na Oceania, e na Austrália, Nova Zelândia, na Melanésia e Polinésia, é uma população negra enorme. A maioria da população da Oceania ela é negra, né? Só são brancos os colonizadores europeus, né? E aí, por isso que o racismo ele não pode ser colocado. Existe negro racista? Não, não existe. Existe a população negra, ela sofre o racismo. E aí, como ela sofre o racismo, ela é coagida pela sociedade, né, racista, a não assumir sua identidade negra, por medo e temor com relação às questões colocadas por essa própria sociedade. Então, por exemplo, quando eu ataco, como negro, ataco um terreiro de candomblé, eu estou sendo racista? Não, eu estou fazendo o jogo da sociedade. É o caso, por exemplo, da população indígena que foi cooptada pela direita bolsonarista. Inclusive, vários indígenas foram eleitos prefeitos domingo passado pelos partidos bolsonaristas. Então, eles foram cooptados por causa da sociedade, do discurso da sociedade. Isso acontece com a população negra. Caso daquele deputado, que eu não sei o nome dele, que ele é negro, né, ele carrega Bolsonaro nas costas, né? Caso do presidente da Fundação Palmares também. Eles são racistas? Não, eles não são racistas. Eles foram cooptados pela direita. É uma estratégia política. Você coopta essas pessoas para esvaziar o movimento, para esvaziar o discurso. A gente tem que sempre frisar isso. Então, é a forma como a elite de poder ela se comporta no Brasil. Então, por exemplo, durante muito tempo, né, só para concluir aqui, o Machado de Assis foi atacado constantemente. É um escritor que nunca se reconheceu como negro. E aí veio o Sidney Chalhoub, que publicou um livro belíssimo, Machado de Assis, historiador, em 2008, né, o Sidney Chalhoub,
que buscou toda a documentação do Machado de Assis, quando ele trabalhava no Ministério da Agricultura. E quando o Cid Chalup viu essa documentação, descobriu que Machado de Assis trabalhava dentro do Ministério da Agricultura, cumprindo as leis abolicionistas. Ele obrigava os fazendeiros, né, a cumprir a lei abolicionista. Então, ele era um burocrata, ele não era um ativista como José do Patrocínio, por exemplo, né, como o Chico da Matilde, mas o Machado de Assis era o burocrata que estava trabalhando lá dentro para acabar com a escravidão no Brasil. Ele tinha um papel importante, ele teve um papel importante, como demonstrou o Sidney Chalhoub, no combate ao racismo, né? Perdão, à escravidão, desculpe, né? Mas a elite brasileira, ela colocou exatamente essa questão. O Machado de Assis nunca se reconheceu como negro. Ele dizia que ele usava aquela barba longa para esconder que ele era negro, né? O que é falso, né? Porque a barba, na verdade, era um critério, né, estético do século XIX, né? Do século XIX. E aí tem toda uma questão que isso é bem trabalhado no livro do Sidney Chalhoub e num outro livrinho, um livrinho curtinho, né? De uma escritora também brasileira, né? Já falecida, que é a Lúcia Miguel Pereira, que ela trabalha exatamente isso, né? O Machado de Assis como negro e como pessoa que trabalhou contra a escravidão no Brasil, né? Mas a elite de poder do Brasil, ela temeu que o gênio da literatura fosse negro e colocou ele como branco, e pior, e que ele era racista, né? Porque lá no Brás Cubas, né, ele coloca um escravo apanhando de outro negro, né? Quando, na verdade, o que Machado está problematizando é isso. Você colocou agora há pouco na sua fala. A escravidão era uma questão tão arraigada na mentalidade brasileira, que até mesmo pessoas negras, quando se viam livres, comprava um trabalhador escravizado. Lá nas Memórias Póstumas, Machado de Assis trabalha isso brilhantemente num capítulo chamado O Vergalho, onde o Prudêncio, né, ele surra um outro negro. E o Machado de Assis termina o capítulo, né? Eu lembro porque eu leio esse romance 2 vezes ao ano, ele termina belíssimamente com uma frase bem irônica, né? O chicote pesa menos na mão do Senhor do que do vergalho. O vergalho é aquele que apanha, né? Quer dizer, é sempre esse discurso. A culpa volta-se para o negro, que a gente deve evitar. A culpa volta para o índio, que a gente deve evitar. Eles são cooptados por um discurso racista no Brasil. Discurso racista. O Guerreiro Ramos, sociólogo, ele dizia algo brilhante, né? Nós estamos acostumados a tratar somente o negro teórico, o negro do discurso, e o negro vida, as complexidades do negro, né? As contradições do negro. O negro vida, ele não é trabalhado. O que existe no Brasil, na história, na sociologia, na antropologia, na geografia, na filosofia, nas ciências, é o negro tema, o discurso, e o negro vida, aquele que está lá, enfrentando o dia a dia. É isso que o Guerreiro Ramos, Arthur Guerreiro Ramos, trabalha. Já na década de 50, né? Porque a gente deve sempre combater essa ideia do negro racista, porque é isso que a direita reacionária, ela quer. Ela quer que a gente coopte esse discurso dela e adote ela, para dizer, a culpa do racismo é do negro, que não se aceita como negro. Quando, na verdade, a culpa é dessa elite branca que construiu o escravismo no Brasil. É dessa elite branca que atacou os reinos africanos e escravizou as pessoas aqui no Brasil, na Europa, e na América Central, na América do Norte, na Índia, né? Na verdade, eles que devem ser, né, acusados de racistas, né, e devem ser problematizados, né? O que a população negra tem que ser problematizada é as complexidades, né, que estão presentes no seu dia a dia, né? O enfrentamento desse racismo que vigora no país há, né, centenas de anos, né? Desculpe aí, gente, por me alongar. Não, obrigado pela correção, viu, César? Aí, continuando aqui, tem mais uns comentários de alunos, que Maria Viviane também falou que nós não devemos julgar o próximo só por conta da cor da pele ou por ser diferente. O que mais importa, sobretudo, é o respeito. Elias concordou com ela e também a Adriele, um comentário de Adriele aqui. Ela fala que eu acho que as pessoas deveriam pensar melhor nas suas atitudes e parar de ser tão idiotas a ponto de criticar uma pessoa só pelo fato da sua cor. Carlos Felipe também comentou aqui, ele disse que o racismo muitas vezes é usado por pessoas para diminuir as outras ou até mesmo para desprezá-las, só por conta de sua cor. Um comentário de Adela também aqui.
Ela falou que o racismo nunca vai acabar se as pessoas continuarem passando essas ideias para os seus filhos, porque o racismo só existe ainda pelo fato dos ensinamentos do pai dentro de casa. Também, é verdade também, em parte. E um comentário sobre Machado de Assis que César falava, né? Alguns autores que, quando se referiam a eles, brancos, não queriam reconhecer a grandeza dele como uma pessoa negra e falavam para comentando com ele de outras pessoas. Machado de Assis é um negro com alma branca. É engraçado, é muito marcante como essas coisas são passadas, né? A professora Fabiana Fernandes, né? Acho que foi ela, né? Tá logo abaixo do link dela, colocou aí, ó, que ela está trabalhando com os meninos do terceiro ano, né? Ou de segundo, né? Eu não sei bem. Que ela está trabalhando a questão redescobrindo Machado de Assis, um intelectual negro, né? Quer dizer, é importantíssimo isso, né? Porque as pessoas não enxergam ele, né? Esse segundo ano, está colocando aqui, né? Não enxergam ele como negro, né? E outros, né? Assim, a gente tem uma constelação de intelectuais negros no Brasil, né? O Cruz de Souza, né? O que foi um dos grandes, né? Grandes vítimas do racismo no Brasil, né? O Cruz de Souza, que passou no concurso para promotor público, né? Em Santa Catarina, e não assumiu porque o governo provincial não deixou assumir porque ele era negro, né? O Cruz de Souza um gênio, né? O Roger Bastide, né? Considerou ele um dos gênios da literatura do século XIX, ao lado dos grandes escritores simbolistas franceses, como Mallarmé, Paul Valéry e esqueci o nome do outro agora, né? Que é o namorado Rimbaud, né? Mas quer dizer, ele está ao lado dos grandes escritores simbolistas do século XIX. Lima Barreto, grande escritor brasileiro da República Velha, né? Carolina de Jesus, né? Que escrevia em papel de embrulho. A Ana vai lembrar, aquele antigo papel de embrulho que a gente usava para comprar café enrolado nas bodegas, né? Sabão, né? Aquele papel de embrulho antigo. Ela escrevia naquele sou velho não. Me lembro não dessas coisas. Mais ou menos, né? Ela escrevia nisso, Carolina de Jesus escrevia nesses papéis, né? Quer dizer, outros escritores, né, como Léa Gonzalez, Ney Lopes, Joel Rufino, né? Quer dizer, toda uma intelectualidade negra que parte... né? Eu não esqueci de citar, mas tem um grande compositor negro brasileiro, o padre José Maurício, que foi o compositor de câmara do rei Dom João VI, né? Negro, né? E que hoje a obra dele está sendo redescoberta na Europa. No Brasil, as pessoas nem sequer sabem a existência de José Maurício, né? O oratório dele, a Nossa Senhora da Conceição, foi o ano passado executado no Festival de Lucerne, na Itália, né? Pelo grande maestro, né? Cláudio Abbado. Quer dizer, o que não falta é intelectual negro, né? E escritor negro e gênios negros no Brasil. A gente precisa apenas trazer esse povo para cima, para eles ocupar os espaços da sociedade, né? É isso. Justamente, mais alguém quer falar alguma coisa? Pode falar aqui no chat, pessoal. Ó, tem mais um comentário aqui de Davi Juan. Ele fala que no dia em que pararmos de nos preocupar com a consciência negra, amarela ou branca, e nos preocuparmos com a consciência humana, o racismo desaparece. Pronto, comente aí, Jeremias, a opinião de Juan. Assim, é bom a gente pensar nisso. É importante que a gente dê nome aos problemas, para primeiro reconhecer os problemas e depois combater. Hoje não tem como a gente falar em consciência humana, porque... Eu posso falar? Pode, Sócrates, pode falar. Esse é o discurso do Morgan. Ele ligou teu áudio, Sócrates, viu? Foi. Esse é o discurso do Morgan Freeman, que devemos parar de pensar em consciência negra e consciência branca. Na verdade, esse discurso do Morgan Freeman, ele é muito fácil para quem é branco, ou para quem quer se dizer não racista. Ele é muito simples, ele é muito simplório, e ele não nos dá nenhum arcabouço teórico para combater o racismo. Não nos dá diferente
da Angela Davis, ou da Lélia Gonzalez, ou do Malcolm X, ele não nos dá arcabouço teórico para que a gente possa combater, no sentido de pensar a nossa existência e aí ir contra as estruturas que estão postas. É muito uma coisa de... a democracia racial. Ah, todo mundo igual. Não é assim que... Pronto, Sócrates. E eu estava vendo alguns comentários sobre postagens da morte do cara ontem. Que eu não sei se esse vídeo está muito recente e qualquer um pode ver na internet. O assassinato do cara ontem. E uma pessoa estava comentando assim: militância coxinha, monte de besta, vão procurar uma coisa para fazer, deixe de militar por coisa fácil. A gente não tem que defender consciência negra, a gente tem que defender consciência humana. Aí eu fiquei pensando assim, não, um dia pode ser sim que a gente tenha que defender a consciência humana e que a gente pare de ter um dia da consciência negra e que a gente pare de ter um dia da mulher. Mas desde que a gente primeiro dê nome e que a gente, a partir da nomeação desses problemas, a gente combata. Hoje não é possível falar em consciência humana, porque existe sim esse problema, ele é estrutural, ele está marcado e a gente vê quando a gente vê o quê? A Magazine Luiza fazendo um projeto de trainers. O que é isso? Diretores de empresas. A dona da Magazine Luiza, ela chegou um dia e disse: eu não estou me conformando, a maioria da população brasileira é negra e eu não tenho nenhum diretor de loja negro. Está errado. Ela fez um programa de cotas. E foi altamente criticada por causa disso. Ela não fez isso por mídia, ela fez isso simplesmente por quê? Porque ela queria diversidade. Já é comprovado por pesquisas que diversidade, ambientes onde tem diversidade de pessoas, traz maior produtividade. Então, quando a gente vê uma situação dessa, onde administradores de empresa, Supremo Tribunal Federal, Câmara de Vereadores, Assembleia de Deputados, quando a gente vê aqueles espaços onde deveriam ser misturados, a gente vê predominantemente brancos, a gente não pode falar em consciência humana, a gente não pode falar só em humanidade, a gente tem que fazer essa distinção, nem que seja por algum período, mas até a gente superar esse problema, a gente não pode falar só em humanidade. Nós brancos, fizemos o quê? Nós tiramos a humanidade de muitas pessoas durante a história. E Simone de Beauvoir, uma autora norte-americana, militante muito famosa por causas feministas, ela fala que não há um crime maior do que destituir um ser humano de sua humanidade. Não há um crime maior do que destituir um ser humano de sua humanidade. E ao longo da história, a história do Brasil, a história do racismo do Brasil, foi baseada em quê? Em desumanizar os negros. Então, hoje, a gente não pode falar de consciência humana. A gente tem que falar em consciência negra, até que um dia a gente resolva, e eu espero que a gente resolva esse problema. Só para completar essa ideia sua e de Sócrates, Jeremias, Juan, quando a gente, David Juan, no caso, né? Quando a gente fala em consciência negra, nós não estamos falando especificamente em valorizar somente a mente negra, né? Nós estamos falando, a consciência aí vem no sentido de identidade, consciência é o eu, né? Nós utilizarmos o dia 20 de novembro especificamente para relembrar a personalidade negra, né? O eu negro, né? O homem negro. Por quê? Por que isto, né? Porque quando a gente olha para os 29 presidentes que o Brasil teve, nenhum é negro. Quando a gente olha o Congresso Nacional, nenhum dos deputados que estão, aliás, perdão, a maioria dos deputados que estão lá é branco. Nós temos uma minoria da minoria negra. Ora, 513 deputados, né? 513 deputados o Brasil tem. 109 milhões de pessoas negras. Por que desses 503 deputados, pelo menos metade não é negro? Por que nós só temos 16 deputados negros no Brasil? Né? 5.319 municípios, dos quais apenas 106 são prefeitos negros. Tem prefeitos negros. Por que não temos pelo menos 3.500 prefeitos negros? Né? Já que a maioria da população brasileira é negra.
nós temos 500 anos de história. Por que nesses 500 anos de história o negro não aparece na história? Quando ele aparece, aparece sempre assim, ó. O negro foi aquele que contribuiu com o vatapá, com a acarajé, com o mungunzá, com a capoeira. Por que só aparece isso? Nós não contribuímos, não. Eu nem meus ancestrais não contribuímos com o acarajé, nem com o vatapá, nem com o caruru, nem com a capoeira. Na verdade, isso é parte da nossa cultura. Na verdade, o que nós fizemos não foi uma contribuição. Nós fizemos e fazemos a história. É a história. Então, a consciência aí não está no sentido de racionalidade humana, que eu acho que é a sua preocupação aí, a racionalidade humana. A racionalidade humana ela é geral, ela é branca, ela é negra, ela é indígena, né? Ela é qualquer povo. O que está no sentido de consciência aí é o eu, a identidade negra, né? A identidade negra. Eu, César, um homem negro, que utilizo o dia 20 de novembro para colocar perante a sociedade, né, as questões do meu povo, as questões dos meus ancestrais, a história das lutas dos meus ancestrais, né, a história das lutas, né, dos meus avós, bisavós, daqueles que foram feitos prisioneiros lá no interior do continente africano e foram traficados em navios, né, mercantes para o Brasil, vendidos aqui com objetos, né, nos portos e no comércio brasileiro. É isso que representa o 20 de novembro. Né? Então, não estamos atrás, como Jeremias colocou, de uma consciência humana, porque o ser humano já tem consciência, ele é racional. Ele é racional. E a razão ela pode ser utilizada para o bem, né, e para o mal. O nazismo era racional. Nada foi mais racional do que o nazismo. O nazismo era tão racional que ele criou uma forma racional de matar 7 milhões de pessoas. O nazismo, ele é racional. Então, ele era consciente. Tudo que é racional é consciente. O racismo, ele é racional. Porque quem cria o racismo são homens inteligentes. O Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande Senzala, é inteligentíssimo. Então, é racional. Então, o que a gente está fazendo hoje, agora, é transformar também a história negra em racionalidade. E agora, usando a razão no sentido positivo. Fazendo uma discriminação. Aí, discriminar nem sempre é negativo, discriminar também pode ser positivo. Uma discriminação positiva da história, da literatura, da cultura, da política, da fala, do lugar de fala, do discurso negro. É isso, Juan, viu? Então, é preciso que haja uma consciência branca, claro, a consciência branca da branquitude, porque o branco precisa definir a sua identidade também. Né? Então, quem é o branco? Né? Ele é europeu? Ele é misturado? Ele é miscigenado? Por que só para o negro que apresenta esses problemas? Né? Quem é o branco? Qual a religião do branco? É espírita kardecista? É católica? É protestante? É evangélica? Qual é a religião do branco, na verdade? Né? Qual é o alimento do branco? É arroz? É arroz com feijão? É bife, batata frita? É McDonald's? É Coca-Cola? É questão de problematizar. Quem está problematizando aqui é isso. Consciência negra é isso. É problematizar a memória, a história e a ancestralidade negra. É isso, viu? Não é privilegiando um grupo em si, mas colocando esse grupo acima do discurso racista que está proposto e posto atualmente no Brasil. Tá certo, cara? Obrigado, Jeremias. Que esse comentário deles seja uma possibilidade, né? De um dia a gente consiga algo assim. Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Pode comentar aí. Aqui no chat ou então no microfone também. Eu acho que é importante também, né, dentro dessa mesma lógica que tem que ter o dia da raça humana, essas coisas, é a história de que todas as vidas importam, né, que é um contradiscurso que se coloca, né, contrário ao movimento do Vidas Negras Importam. Né, e a gente tem que dizer aos meninos que por que é importante o Vidas Negras? Porque são as vidas negras que estão correndo risco de morte, né? São os meninos e meninas negros que mais morrem nesse país. Então, é lógico que todas as vidas importam, mas se coloca vidas negras importam porque são aquelas que correm risco de morte todos os dias, né?
nós que somos mães, eu não sei se as outras sentem isso, mas eu, sempre que o filho da gente sai de casa, né, porque tem o cabelo black power, porque gosta de roupas assim, o assado, você fica com o coração na mão disso virar um estereótipo e por isso a pessoa ser vítima, como acontece em muitos outros lugares. Então, as vidas negras importam por isso, porque no Brasil o preconceito ele é com base no fenótipo, na nossa cor, no nosso cabelo. E aí a gente tem que lutar por essa questão das vidas negras mesmo, né? Porque são as que correm risco de morte, certo? Então, os meninos precisam se apropriar desse discurso, compreender e aprender também a combater quando as pessoas, né, os liberais de direita, os racistas, colocam esse tipo de coisa e, às vezes, convencem os meninos, né? Convencem os nossos meninos. E aí eles têm que entender que todas as vidas importam, é claro, mas nesse momento a gente coloca vidas negras porque são elas que correm risco. E a gente tem que, né, como eu disse, é uma luta, nós temos que ocupar os espaços de poder, nada sobre nós sem a gente estar presente na decisão, discutindo e gritando, e berrando e lutando pelo que é nosso. E, né, lutando principalmente para preservar a vida, para que vocês estejam no trabalho, para que vocês estejam, né, sejam as nossas próximas lideranças, certo? Para que as meninas não sejam mortas também, né? Porque a gente tem o feminicídio aliado também a essa questão do racismo. É para isso que nós estamos aqui, para nos fortalecer enquanto mulheres, enquanto pessoas negras, enquanto pessoas pobres, dizendo que o nosso lugar é na luta, né? Na luta, e como Patrícia colocou, eu acho muito importante esse negócio da gente começar a ir perdendo o medo, né? Porque a gente sabe que isso também é uma questão que foi imposta para nós, né? A gente tem medo de falar porque disseram que a gente era feio, que a gente, né? E isso aí vai fazendo a gente encolher, né? Então nós temos que ser metidos, sim. Eu adoro quando o povo me chama de nega metida, porque eu sou metida mesmo. Eu faço a questão. E nós, assim, brancos, né, Ana, eu sou privilegiado. Eu tenho que reconhecer isso, eu nunca entrei no shopping para ver um segurança de shopping me olhar torto, não. Eu entrava no shopping de mochila, com mochila cheia, com o celular na cintura, parecendo um revólver. Ninguém nunca nem me olhou torto. É claro, eu branco, sendo que eu já vi gente sendo expulsa de shopping por estar com a bolsa aberta, pessoa negra, e por se recusar a deixar revistar a bolsa. Então, a gente tem que reconhecer. Existe sim, e nós, brancos, somos privilegiados.